facto, o que faz falta são mais iniciativas que nos ponham a conversar uns com os outros sobre o que importa. Só as pessoas fofinhas, enchemos as ruas com 30 mil estudantes. Mais tempo houvesse, porque de facto faz falta muita coisa. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Que Faz Falta, um espaço onde celebramos quem tem a coragem de fazer a diferença. Eu sou o Luís Leite e a cada episódio trago-te conversas com pessoas que não se conformam com o status quo e que lutam por um mundo melhor. O que realmente faz falta é essa coragem, a coragem de transformar o mundo. Hoje trago-vos uma conversa muito especial com uma figura destacada no ativismo ambiental e na defesa dos direitos dos jovens em Portugal. Mas já vamos lá. Antes de mais, quero começar com um agradecimento especial aos subscritores do Substack. Um obrigado enorme ao Francisco Sagorro, que fez uma subscrição anual. A tua contribuição faz toda a diferença. Muito obrigado, Francisco. E claro, também um muito obrigado aos subscritores fundadores. São alguns, a lista já é longa e agradeço imenso. O nosso primeiro convidado é agora também subscritor, obrigado Patrick. A Daniela Cardoso, Frederico Lima, Isaías Cobula, Leonor Pereira, Marina Castro, Nuno Pereira, Paula Peixoto, Raquel Correia, Sandra Silva, Sofia Moleiro e Tiago Rosa. Para saberes como ser subscritor, vê na descrição na página do YouTube e nas redes sociais. Agora vamos ao que faz falta neste episódio, que é o convidado. É com grande prazer que vos apresento Mourana Monteiro. Ela tem dedicado grande parte da sua vida a lutar pela sustentabilidade e pela justiça climática, participando em movimentos como a greve climática estudantil. No entanto, a sua jornada não tem sido fácil. Mourana enfrentou alguns desafios significativos. Neste episódio vamos falar sobre a tal eco-ansiedade e descobrir o que a motiva a continuar a lutar por um futuro mais verde e mais justo. Mourana, é um prazer enorme ter-te aqui connosco. Podemos começar por entender o que te inspirou a lutar pela justiça climática e pela sustentabilidade? Ok, então, antes de mais, boa tarde, Luís. Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui no segundo episódio deste podcast, O que faz falta. De facto, o que faz falta são mais iniciativas que nos ponham a conversar uns com os outros sobre o que importa. Eu não sei ao certo, eh, todas as variáveis que contribuíram para eu ser a pessoa que sou hoje e para me intitular de ativista interseccional. Então, eu sei que a literatura também indica que sabemos que o contexto familiar, a educação, as oportunidades, viver ou não num contexto de democracia, etc., são fatores que influenciam a participação ou envolvimento cívico ou participação política de uma forma mais específica. Os escuteiros, portanto, desde os 5 anos têm entrado no movimento associativo escutista, em particular a Associação de Escuteiros de Portugal, sempre me preparou e capacitou para estar alerta, sempre pronta a ajudar os outros, essa preocupação ambiental e, na verdade, até aos meus, vou dizer, 22 anos, eu achei que o que eu fazia era suficiente. Portanto, eu achei que as ações individuais que eu fazia, de reciclagem, de procurar andar a pé, de não ser uma pessoa consumista, de procurar comprar menos e tentar comprar em segunda mão e reutilizar, etc. E pronto, e já estava nos escuteiros, era dirigente, já fazia voluntariado e, portanto, achava que esse padrão já era o ativista ideal, porque estava aqui a defender o ambiente e percebi que pronto, que o problema é muito maior do que esta dimensão individual e desde aí tornei-me mais ativista, por assim dizer, e a trabalhar na sensibilização, capacitação e, acima de tudo, mobilização política para que sejam feitas mudanças estruturais e sistémicas, porque a escala do problema não vai ser resolvida com pequenas mudanças de usar a palhinha de plástico. Então acho-me tornei ativista porque é preciso, porque o mundo precisa de pessoas a olhar de forma crítica ao seu redor e a perceber aquilo que faz falta mudar, e acho que os escuteiros me ajudaram a ser uma das pessoas alerta. Ter uma outra professora também na faculdade que puxasse por mim para alguns projetos, acho que também me capacitou para assumir a responsabilidade e pronto, para ter esta capacidade de liderança em alguns projetos que me trouxeram ao Conselho Nacional de Juventude, ao ativismo propriamente dito, não é? Liderar também esse tipo de movimentos e não sei ao certo todas as variáveis, mas sinto que, sei lá, o estatuto socioeconómico de uma pessoa também ajuda a tentar perceber as suas noções de privilégio ou não. Sim, Ahm, são muitas variantes. Eu por acaso nunca fui escoteiro, mas é interessante que eu tinha uma moeda de escoteiros que dizia: quando fizeres uma boa ação passa para o bolso esquerdo, algo assim. E eu usei essa moeda durante muito tempo, alguns anos, muito tempo, uns 2 ou 3 anos. Mas falaste muito da situação socioeconómica, familiar, e eu sei que a tua avó é muito importante. Eu até pensei começar esta nossa conversa pela tua avó. a minha avózinha faleceu há 4 anos atrás, em 2020, mas ela sempre viveu comigo, com a minha mãe, com a minha tia, e com a minha prima em Palmela. Portanto, tendo uma outra altura em que ela ia para o norte, que ela era de uma zona da Guarda,
Pronto, acho que foi assim a figura mais presente durante todo o meu crescimento. E então a história que eu ouvia dela, de alguém que cresceu numa zona muito pobre, que assim começou a andar, teve de ir trabalhar com o pai para a mina, entretanto ficou órfã de um pai muito cedo. E o que ela conta de alguém que nunca pôde aprender a ler nem a escrever e ainda assim emigrou para outros países à procura de melhores trabalhos para poder financiar a família que cá ficava. E, e era alguém que, apesar de não ser literada, não é? Portanto, não ter essa educação, acho que era a pessoa mais inteligente que eu já conheci. E a noção que ela sempre me passou de dar de volta aquilo que a natureza nos dá, porque ela não podia não entender a crise climática, mas sempre tiveram essa preocupação com a água, com utilizar os recursos, com fazer as próprias coisas, não é? Portanto, aquilo era uma zona em que chegou a eletricidade muito tarde. Da parte da minha mãe, eu fui a primeira pessoa a nascer num hospital, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que, Uhum. olhando para os dias de hoje, e apesar de todas as dificuldades que a nossa democracia tem, eu não tenho como olhar para agora nos 50 anos do 25 de Abril, ouvir as histórias do pré-74 e não ficar assustada com os retrocessos que vejo, porque os direitos que eu hoje tenho enquanto jovem mulher de poder estudar, de poder conduzir, de ter conta bancária, poder escolher casar, divorciar, ser mãe ou não, há 50 anos não podia e os direitos políticos, né? Ser eleita e eleger, pronto, enfim, percebes? Então acho que ouvir essas histórias sempre me fizeram sentir grata por tudo aquilo que eu tinha e pelas oportunidades que apesar de poucas, sempre consegui ter, portanto. O SAS até o 12º ano, a Bolsa de Ação Social que me pagou as propinas e a residência para eu poder tirar a licenciatura em Psicologia, ou seja, podia só trabalhar no verão e trabalhos pontuais, permitia-me dedicar-me ao estudo e eu agarrei essa oportunidade com muita força e apesar do secundário não ter sido propriamente famoso no ensino superior, agarrei essa oportunidade, lá está, que achei que poucas pessoas antes de mim tinham conseguido ter, e isto para dizer o quê? Pronto, a história da minha avózinha foi inspirar-me por aquilo Sim. que ela não conseguiu ter, eu senti que ela tinha trabalhado para que 2 gerações depois eu pudesse tê-lo. Sim, isso é fantástico, é sempre elogioso. Eu, por acaso, tinha duas avós de forma bastante diferente. Quando comecei a aprender a ler, uma das minhas avós também começou a aprender a ler e escrever. E a minha outra avó era professora primária, então, assim, era uma diferença abismal. Mas achas que a tua avó te inspirou para a tua consciência climática? Porque falámos um bocado da questão socioeconómica e hoje em dia está muito relacionada a questão climática com a questão socioeconómica. E existe também na sabedoria popular, não é? Na agricultura, por exemplo, bastante conhecimento. Achas que a tua avó te inspirou para teres mais consciência climática? Então, ela sempre me inspirou para ser uma pessoa preocupada com a natureza e acho que, como passava parte das férias de Natal, Páscoa e os 3 meses de verão com ela em Almofala, lá perto de Figueira de Castelo Rodrigo, sinto que esse conhecimento da terra e de quando é que se plantam e se colhem as coisas era algo que eu gostava de aprender com ela e começava até a escrever um livrinho uns meses antes dela falecer, com algumas dessas, era um género de manual de sobrevivência para o futuro, para que esses conhecimentos não ficassem, pronto, perdidos com o tempo. E portanto, não posso dizer que foi através da minha aula que ganhei esta consciência de classe e abandonou uma pessoa muito politizada, mas os valores de preocupação com o outro, de empatia, de preocupação com a natureza, com os animais da minha avó, não era numa altura em que tivessem animais domésticos para carinho, então vê-la, que antes só conhecia os animais do campo, a aceitar os gatos e os cães dentro de casa e ver o progresso dela. Portanto, a minha avó nasceu em 28 e eu cheguei a ouvi-la dizer: minha filha, não me importa se chegas com um homem negro ou com uma mulher, eu só quero que sejas feliz. E ver o crescimento, portanto, eu sei que a ideia de que burro velho não aprende línguas é falsa e a pessoa pode ter nascido num meio completamente isolado e sem educação e pode ter abertura à experiência, e tolerância e empatia por querer aprender. A minha avó podia não saber ler e escrever, mas não falhava ouvir o jornalzinho todos os dias, uma pessoa interessada, curiosa, e nesse sentido inspirou-me, sem dúvida. Porquê é que achas que as pessoas, em Portugal é dos países que têm em menos contas ativistas, porquê é que achas que isso acontece? Eu não sei se existe genericamente uma opinião pública negativa em relação aos ativistas. Eu acho que há ações e ações, e acredito que pessoas possam ser mais facilmente atraídas por diferentes tipos de ações, mais ou menos, vamos dizer, eu não gosto de termo pacíficas, mas posso dizer mais ou menos disruptivas. Isto é,
Quando nós surgimos em 2019, nós, Greve Climática Estudantil, surgimos em 2019 com a Greta Thunberg, com o Fridays for Future, etc. hum, Nós temos muito apoio popular. Na altura, em dia 15 de março de 2019, enchemos as ruas com 30 mil estudantes. Tivemos ações em mais de 50 localidades, no país. Foi assim uma coisa, eu acho que histórica. Depois que veio outro com 1 milhão, passado 2 anos, a nível mundial, mas pronto, seja o que for. E nessa altura éramos só as pessoas fofinhas que queriam um planeta mais limpo, não há planeta B, etc. E a Greta Thunberg foi muito aclamada, nós recebemos inclusive um prémio da Amnistia e fomos chamados para ir a vários. Aliás, o primeiro contacto que eu tive com o CNJ foi através da GCE, foi porque a GCE foi convidada para ser a oradora. Portugal recebeu a Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude e Lisbon Youth Forum Plus 21, e eu fui oradora nesse evento pela greve climática estudantil, falar sobre. Mas depois começámos a radicalizar o discurso e a explicar: olhem, o ambiente não ocorre no vácuo, não é? Portanto, a economia que gera estes recursos, esta economia extrativista, esta geopolítica imperialista, está na origem de todos estes problemas que nós estamos a falar. E se não resolvemos estes problemas de base, desta economia capitalista, não tem como gerir os recursos de forma justa para 8 mil milhões de pessoas ou, no futuro, final do século, 10 mil milhões de pessoas. O que é que começou a acontecer? Começámos a ser um problema para o sistema e então deixámos de ser tão aclamados e tão bem vistos. Também houve ações que de facto as pessoas não compreendem. Honestamente, eu acho que se as pessoas, conhecessem história e dois, compreendessem a urgência do problema, iriam, ao invés de tentar violentar-nos nas ruas, iriam ajudar-nos e juntar-se a nós, na verdade. Portanto, não basta eu fazer a minha reciclagem, não basta eu, enquanto cidadã, enquanto consumidora, escolher não comprar aquele produto, porque, por exemplo, o que a Fast Fashion nos mostra é que esse produto vai ser produzido na mesma, vai ser exportado e vai acabar ou a ser vendido num país do sul global ou vai acabar em ilhas de lixo, não é? E, portanto, eu percebi que era preciso soluções políticas, portanto, soluções que sejam construídas cá em baixo, mas que sejam aplicadas desde lá de cima para que abranja toda a gente, em particular os grandes poluidores. Portanto, eu percebi que aquela falácia do. Portanto, às vezes apresentam-nos a lógica do somos muitas mais pessoas no mundo e Uhum, olha como a poluição está a aumentar, como se isto fosse algo proporcional. E não uhum, é, portanto, uma análise mais cuidada faz-nos perceber que nós não consumimos nem emitimos todos o mesmo. Portanto, os 10% mais ricos produzem mais de 50% a 70% das emissões do que o resto mais pobre. Portanto, se nós fazemos as contas, não faz sentido nós estarmos todos aqui, quantos individuais, a tentar fazer esses esforços, se, eles vão ser insuficientes e dois, nós não somos os principais responsáveis. Né? E então, nesse sentido, eu percebi que não ia lá só com. Portanto, eu continuo a fazer a minha parte, porque eu acho que todos nós devemos eticamente ver com os próprios, fazer o que está ao nosso alcance para diminuir aquela que é a nossa pegada, mas é uma noção de pegada de carbono. Tipo, se nós uhum. incluirmos o Pentágono, tipo, o complexo militar dos Estados Unidos, se fosse um país, era o país mais poluente do mundo. Vou estar eu Certo. aqui a usar a palhinha de papel que nem consigo beber, não faz sentido. Não faz sentido. As próprias medidas sustentáveis são mais a tirar para os olhos, acabam por não ser sustentáveis na mesma. Está tão orientado para o lucro tudo que é preciso nós, enquanto pessoas, parar, irmos para a estrada a dizer, tipo, temos de parar a sociedade, tipo, temos de conversar sobre isto. Tipo, o Algarve não tem água potável para o ano que vem. Tipo, estamos a falar de, presentemente, morrem 5 milhões de crianças por ano de desnutrição. Portanto, o problema que era resolvido, leva-nos com a fome. Depois as pessoas, às vezes, nós parecemos muito irritados. Não tenho como falar deste tipo de temáticas com leveza, porque nós estamos a falar de vidas de pessoas, principalmente das nossas também. E então, olha, a resposta foi como tornei ativista, ou assim, eu acho que foi porque sempre fui um bocado revoltada. Quando cresci, a minha família dizia, lá vem a defensora dos pobres, dos oprimidos, não sei o que, não sei o que mais. E acho que sempre para mim mudou um bocado, e seja para mim, seja pelos outros, acho que alguém precisa de fazer frente àquilo que está para vir e pronto, alguns de nós estão literalmente na linha da frente e outros podem fazer muitas outras coisas sem ser isso, mas entre todos temos mesmo de fazer alguma coisa. E achas que esse fazer alguma coisa passa por esses protestos? Eu acho que se alguém disser que só existe um caminho para atingir aquele objetivo, provavelmente é falso. Provavelmente um objetivo tão grande como seja a maior revolução que a sociedade já viu. Quando falo em revolução, não falo necessariamente de overthrown super sangrento. Não, estou a falar mesmo.
desde o ponto tecnológico, à reinvenção que nós temos de fazer de sociedade, de repensar o trabalho, a educação, o sistema de cuidados, tudo. Portanto, é mesmo uma grande revolução. Não são pequenas reformas, é revolucionar a forma como nós entendemos o mundo, como nós agimos sobre ele, e às vezes é muito complicado falar com as pessoas, porque elas compreendem o mundo lógico capitalista, que é de falas, não sei o quê, mas rendimento básico incondicional, ou os trabalhadores têm de dar uma forma de detentores e decisores também dos locais em que trabalham e podemos redistribuir aquilo que existe. As pessoas perguntam, mas as pessoas não vão ser gananciosas, as pessoas não vão querer trabalhar porque estamos tão presos. Eu não sei quem é que disse esta frase, não é? Mas é mais fácil de imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Eu não sei quem é que disse esta frase, sei que toda pessoa é boa, sei lá, não sei, mas sei que disseram esta frase e eu fiquei tipo, pá, às vezes é mesmo complicado ser essa narrativa, porque vai ser preciso mesmo muita mudança em muitas coisas. Então, a primeira, eu acho que é mais clichê, não é? Mas passa pela educação e passa pela sensibilização e passa por ensinar a história e a economia política e mostrar às pessoas como aquilo que aconteceu no passado até hoje não foram obras do acaso, não é? Foram pessoas organizadas que perceberam que de alguma forma estavam a ser exploradas, seja pelo seu género, pela sua classe social, seja pela sua etnia, o que quer que seja. Portanto, foram as pessoas organizadas que fizeram essas mudanças, conquistaram esses direitos, eles não apareceram sozinhos. E é preciso ensinar-te a fazer esta viagem no tempo, fazer esta viagem no espaço, perceber, olha, países que tinham esses direitos conquistados, como é que eles foram retrocedendo e mostrar às pessoas que é possível fazer a mudança. Da parte de teorias de comportamento planeado e assim, se a pessoa não vir que o esforço que eu colocar em A pode produzir B, a pessoa, a probabilidade de ela colocar esse esforço é muito menor. Portanto, essa parte, ensinamento de pensamento crítico, das pessoas saberem pensar por elas próprias, fazer questionamentos, ir procurar fontes e observar com os olhos como é que a sociedade está organizada à sua volta, a comunicação empática para compreender o outro, apesar das dores dele serem diferentes das nossas. Precisamos de muito, muito espírito comunitário, porque perdemos, as cidades ficaram cheias de pessoas, não conhecemos o vizinho, está do outro lado da porta, acontece alguma coisa, não temos um familiar como tínhamos antes, já não vemos com o nosso avô ou bisavó, portanto, precisamos de voltar a reapropriar esse sentido de comunidade e de estender esses laços às pessoas à nossa volta. Precisamos de pessoas para fazer estes trabalhos de reorganização das pessoas, precisamos de pessoas para a ajuda mútua, para criar cantinas sociais e para redesenharmos espaços que estão abandonados para quem precisa. Precisamos de pessoas nos sindicatos, precisamos de pessoas a escrever notícias sobre estes assuntos, precisamos de pessoas a ir para o terreno, precisamos de todas as pessoas a fazer escrutínio do poder público, a estar atentas, a informar-se, a tomar a sua posição desde a mesa de jantar à mesa do café, no seu local de trabalho, em particular em espaços de decisão política, assembleias de freguesia, assembleias municipais, assinar petições, fazer uma ILC. Portanto, nós temos o poder de promover, de propor, se a nível nacional ou a nível europeu, um projeto de lei, chama-se uma iniciativa legislativa cidadã ou uma iniciativa cidadã europeia. Portanto, claro que isto é complicado, participar de consultas públicas, mas juntar-se a algum movimento, a algum grupo, perceber que há mais pessoas para saber fora que a sua e fazer psicoterapia, porque vem aí tempos complicados e toda a ajuda que possam arranjar é boa. E participar também em protestos para mostrar a nossa parte. Sim, estava a dizer, Isso, para além das Maris, para além disso tudo, sim, tudo isto. claro, claro. Isso leva-me àquela parte da apresentação que falamos que tens uma condenação por Portugal devido à participação num protesto. Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso, então. Ahm, eu confesso que não é uma coisa que me orgulho, o facto de ter sido condenado ou ter, portanto, neste momento tenho três processos. Um deles ainda está aberto, substituído da arguida, que foi o tal da Rebelião de 2021. Em 2023 participei, portanto, fiz a cobertura jornalística de um, pronto, de uma ação contra a aviação privada, contra os jatos privados que são altamente doentes, altamente desiguais na sua utilização. Portanto, fiz essa cobertura jornalística e fui condenada a 1 ano e meio de prisão, 105 dias de trabalho comunitário e 1000 euros de multa. E depois outros protestos que fiz, esse numa estrada, portanto, por baixo de um viaduto. Nós fomos condenados, mas esse estamos a recorrer, portanto, vai subir para o Tribunal de Instância de Lisboa. É assim, é triste,
saber que em Portugal, portanto, que na União Europeia, com os direitos fundamentais que nós achamos que temos, há mesmo sistemas e pessoas que despendem mais energia em condenar e, ao fim e ao cabo, em tentar intimidar ativistas que estão a tentar alertar para as nossas vidas, para vivermos vidas dignas, para o nosso direito à vida e à saúde, à educação e tudo isso, que pressupõe um planeta saudável, com um ar respirável, com água potável, com comida saudável, não é? Portanto, todos os outros direitos, quando nós estamos vivos para os exercer. E nesse sentido, eu gostava de ver os tribunais e o Estado português a perseguir instituições multimilionárias altamente poluentes que têm lucrado com estas crises, que têm lucrado com essas mortes de pessoas, portanto, os focos que existem, as cheias, eles têm culpados, não são desastres naturais, são desastres antropogénicos, portanto, nós causamos a crise climática e não é nós, eu e tu, é nós, as pessoas que detêm esses meios e as pessoas que fizeram essas escolhas políticas em continuar a queimar combustíveis fósseis e em continuar a produzir os produtos descartáveis, colocando o seu lucro acima daquele que é o bem-estar das populações. Defendo ações específicas, protestos específicos que são disruptivos, portanto, percebo que é chato chegar aqui e utilizar o trabalho, mas não é mais chato perder o seu filho daqui a X anos com um incêndio, ou quando não conseguimos ter comida, ou quando houver ainda menos acesso à saúde. Portanto, claro que nós somos inconvenientes porque nós precisamos de incomodar, mas eu acho que vai ser bem mais chato, e isto é uma palavra simpática, o futuro em caos climático. Temos grandes exemplos na história, né, de protestos que foram um bocado chatos e que fizeram a diferença. Sim, sim, claro. Desculpa, queres tu enunciar? É que eu costumo realmente perguntar às pessoas quando vêm gozar, não é gozar comigo, mas às vezes há mesmo pessoas também no TikTok, ah, são pessoas altamente ultraconservadoras, autoritárias, traços de social, vêm chamar-nos de vândalos, etc. Eu tento recordá-los de que as sufragistas, né, portanto, conquistaram o direito ao voto feminino, também fizeram o seu direito a não violentas, estudantes na altura da Guerra do Vietnã, estudantes aqui em Portugal, na altura do fascismo, da crise académica de 62 e dos 60 por aí em diante, também ocuparam cantinas, também fizeram protesto, também fecharam faculdades, também fizeram ações diretas, não, ações disruptivas. A revolta de Stonewall, portanto, o movimento queer, os direitos da comunidade LGBTQIA+, não foram conquistados a pedir às pessoas para, por favor, deixarem as pessoas de ser quem elas são. Não, foram para as ruas. E às vezes foram recebidos com muita violência. E é por isso que às vezes eu fico chocadíssima quando acham que este tipo de protestos são violentos. Atirar com tinta a alguém é mau. Mas ele limpou a cara e ficou pronto. Isso não é violência, não é? Uma coisa que tu, dali a X segundos, não tens dor, nem ficaste psicológica, nem fisicamente, nem emocionalmente traumatizado, para mim não é violência. Violência são as políticas que são tomadas que fazem com que crianças na periferia morram muito mais cedo de problemas cardiorrespiratórios. Às vezes as pessoas olham para esse tipo de coisa, dizem que é violência, e eu não percebo como é que elas estão tão alienadas do tipo de violência que acontece no nosso cotidiano, todos os dias. Salário mínimo, fins de semana, feriados, Coisas que damos como compensação, garantido. sim, coisas que damos como garantidas. Claro, quer dizer, eu não dou porque a maior parte da minha vida ninguém me fez um contrato, portanto eu não dou essas coisas infelizmente como garantidas, porque através dos recibos verdes não tenho essas regalias. Mas sim, ou seja, o que eu quero dizer é um movimento anti-escravagista contra guerras. Aqui em Portugal, na altura do Estado Novo, o movimento académico de 62, entre outros movimentos, eh, pela liberdade de expressão, de associação, de reunião, por direitos civis, não é? De eleger e ser eleito, etc. Então, nesse sentido, as pessoas não sabem que este tipo de protestos disruptivos sempre foram utilizados como ferramentas de, portanto, de visibilização de causas, de pressão política, de organização, e são uma das várias peças do ativismo, não é? Porque esses ativistas não fazem só isso, também reúnem com assessores políticos, também participam de investigações, seja do ponto de vista de participantes, de investigadores ou de leitores ou comunicadores de ciência que fazem são esses veículos de informação, essa capacitação, essa organização, mobilização de pessoas. Portanto, há várias coisas que precisam de ser feitas e mesmo desses papéis temos diferentes tipos de ativistas, portanto acho que reduzir a esse tipo de comportamentos parece-me que lá está, que são pessoas que precisam de conhecer um bocadinho a história, a economia política também e perceber o estado da situação. Portanto, nós precisamos de uma mudança drástica no quadro
ambiental que vivemos e de ameaça aos direitos humanos, que só vai lá com uma mudança mesmo radical, do ponto de vista de ir à raiz do problema. Sem consciencialização não existe nenhuma mudança ou então alguma motivação para a mudança. Essa urgência que falas de hoje em dia, de várias questões que estão a acontecer no mundo, infelizmente, cria muita ansiedade. Tu falas muito de eco-ansiedade, especialmente entre os jovens, que sentes muito eco-ansiedade ainda. Sim e não, isto aí, eu faço algumas comunicações que, pronto, visam aqui ou a parte de saúde mental ou a parte de justiça climática e falo sobre eco-ansiedade e gosto de distinguir eco-ansiedade de PTSD, climate related, ou seja, temos eco-ansiedade e depois temos eh, stress pós-traumático relacionado com o clima, ou seja, eles são separados pelo momento, pelo evento climático extremo. Portanto, eu tenho medo, não é? Por aquilo que pode acontecer no futuro, a mim, aos meus, já que já está a acontecer agora, mas é um medo, de algo que ainda não aconteceu, pelo menos não a mim. Isso é quase que é um privilégio, porque em muitas zonas as pessoas não têm o privilégio de sentir é com ansiedade, elas já sentem esse stress pós-traumático induzido por stress ambiental. E todas essas pessoas já têm os sintomas de alguém que veio da guerra colonial, do tipo de guerra qualquer, portanto, essa ansiedade constante, esses flashbacks, esses terrores noturnos, essa incapacidade, portanto, isso já acontece com algo parecido que antecede esse tipo de fenómenos que é com a ansiedade. Sabemos que na Europa, vários países, a maior parte dos jovens, inclusive Portugal, têm taxas altíssimas, portanto, 70% dos jovens, alguma coisa assim, preocupa-se com essas temáticas, portanto, às vezes fica preocupada a pensar sobre se poderá satisfazer as suas necessidades no futuro, mas isso já acontece derivado de outras coisas, não é? De vou ou não vou conseguir ter uma casa para me emancipar esse caso dos meus pais, vou ou não conseguir ter um trabalho que me permita sobreviver a uma vida digna. Portanto, vou ou não conseguir. Essa situação já existe, agora temos aqui a crise climática, que é um acelerador de todos esses medos, que é vou ou não conseguir ter água para tomar banho, para higienizar os meus alimentos, vamos ou não conseguir ter água para higienizar as ruas, foi assim que acabámos com a peste e com outro tipo de pragas. Portanto, nós utilizamos água para várias coisas e a crise hídrica no Algarve são as pessoas que têm mais presentes. Também houve um incêndio em Palmela há pouco tempo, há cerca de 2 anos, também é só que eu tenho mais presente. Mas isto, portanto, para dizer o quê? Quando eu comecei a ter eco-ansiedade, portanto, em 2018, 2019, pessoal já ouviu falar mais sobre a Greta Thunberg, sobre esta questão ambiental, foi quando eu percebi que afinal as coisas não estavam tão bem como eu pensava e que o futuro que eu achava que iria acontecer se eu para ele trabalhasse como tinham dito, não é, a faculdade, não sei o quê, aquilo poderia não acontecer e eu fiquei muito assustada e era uma ansiedade que era incapacitante, ou seja, eu tinha muitos pesadelos, eram sempre muito similares, que havia algum tipo de evento climático extremo, havia várias cadenas de sementes, estávamos na guerra civil e era sempre muito cíclico. Nessa altura, durante esse ano, virei mesmo vegan, portanto, tive até alguns problemas de saúde, porque pronto, não tive esse tipo de acompanhamento que devia ser necessário para garantir uma saúde, um complemento nutricional que me permitisse estar bem, né? Mas pronto, acho que há pessoas que conseguem fazer, que o companheiro é necessário. Mas isto para dizer o que agora uma coisa me deixava a ansiedade, porque via alguém meter uma beata de cigarro no chão, eu nem conhecia a pessoa, ia apanhar a beata e meter no lixo, portanto não conseguia mesmo ver, deixava mesmo mal. Sim. E quando nós criámos a greve climática estudantil, em fevereiro de 2019, a minha ansiedade mudou completamente. Porquê? Porque não é que eu não sentisse essa ansiedade, mas ela já não era paralisante. Ela era o veículo que eu utilizava para mover essa ação contra aquilo que eu achava errado. Então, nesse sentido, eu gostava de concluir só deixando aqui uma nota, que é, embora vários colegas, quer dizer, eu não sou psicóloga, mas pronto, embora vários colegas da área da psicologia falem com a ansiedade como um diagnóstico, eu não gosto de falar como diagnóstico, porquê? Porque normalmente a ansiedade no contexto de patologia psiquiátrica ou psicológica, ela vem como um medo irreal, um medo exagerado face a um perigo inexistente. E neste caso, o medo não é nem um perigo inexistente, nem um medo pouco real, é um medo muito real. É um medo, é um medo muito provável. Tão Uhum. provável como todos os autores do IPCC dizerem que isso vai acontecer. Portanto, eu acho que é importante pararmos de patologizar. Eu só acho que o diagnóstico é bom num sentido que é, não havendo diagnóstico, não existe tanta facilidade em permitir um tratamento via cuidados de saúde públicos. É com a ansiedade, é saudável,
Portanto, é adaptativa. O ser humano evolui, o ser humano e as outras espécies para garantir a sobrevivência e a das gerações futuras. Este sistema não está a garantir isso. É adaptativo o nosso corpo estar-nos a indicar que nós temos de fazer alguma coisa porque há aí um perigo. Então, nesse sentido, eu acho que não é doença, acho que doente é continuar a ver estas notícias dia após dia, que é o verão mais quente de que há registro, que é o ano mais quente de que há registro, que as barragens estão não sei o quê, que não chove, que há incêndio, e continuar o dia a dia, a fazer a mesma coisa. Para o diagnóstico de eco-ansiedade, eu prescrevo-lhe luta coletiva. Isto é, eu sou uma pessoa muito racional. Portanto, se eu tenho um medo em relação a alguma coisa, qual é que é a forma de resolver? Mudar este sistema. Então, sempre que eu estou a atuar, a sensibilizar, a fazer auscultação, ações de impacto, que seja que eu estou a caminhar para combater esse medo que eu tenho, o meu medo baixa, porque eu sinto que estou a fazer aquilo que estou ao meu alcance para o combater, e por isso as pessoas têm de se juntar a pessoas que pensam as forma que elas, para elas saberem que não estão sozinhas, e para nos podermos organizar e acabar com a crise climática, que é, ao fim e ao cabo, o foco da nossa eco-ansiedade. Nesse caso, a eco-ansiedade não é um sintoma, mas é algo que nos faz mover para combater a Eu crise gosto de ver climática. assim, sim, que as pessoas agarrem essa raiva, essa desesperança, essa tristeza e mobilizem para fazer alguma coisa em relação a isso. Olha, vou mudar aqui um bocadinho o nosso. Força. Um bocadinho assim de forma radical, mas o tempo começa a apertar. Eu mando-te agora uma mensagem pelo WhatsApp. Vou pedir que leias. Ok, espera aí, que eu não tinha nem ligado, desculpa. E quem escreveu essa mensagem foi a Matilde Alvim. Ah, então, a Matilde diz: A Morena é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Poucas pessoas têm a força e o sentido de justiça deste mulherão. Vê-se mesmo que é Paulo Loa. Companheira na luta pela justiça climática desde a luta contra a exploração de gás na Bajoca, festeira profissional e camarada de ação. Tenho orgulho de poder dizer a toda a gente que somos amigas de coração. Ai, que fofinho! A Olha, Matilde é a não tua sei o que é companheira. suposto eu dizer depois disto. A Matilde é a tua companheira do ativismo e dos protestos que tens feito. E como ela parece que vocês são jovens, que mensagem é que tens para os jovens que se sentem impotentes face à crise climática, que acham que não há uma solução? Então, fazerem-nos pensar que esta crise é demasiado grande para nós a podermos resolver, faz parte do problema. Isto não é preto no branco, tudo ou nada. Cada projeto poluente que nós conseguimos proibir e cada projeto sustentável que nós conseguimos construir e cada comunidade que conseguimos salvar e cada espécie, portanto, isto não é tudo ou nada, e portanto, cada ação que nós levamos para a frente são graus de temperatura que estamos a poupar, são centímetros de nível de água do mar que estamos a conseguir baixar, são seres vivos que estamos a conseguir salvar, são pessoas que estão a sobreviver e a deixar de ter estar deslocados por causa dessa ação. Portanto, às vezes parece que estamos a fazer pouco, mas se calhar temos de nos juntar a outras pessoas que estão a fazer outras coisas parecidas e que pensam formas parecidas com as nossas, e eu acredito que é preciso fazer essa mudança, porque o que falta não são recursos, o que falta é mudança política para geri-los de forma sustentável, que garanta uma vida digna para as gerações de agora e para aquelas que vêm depois. Se pudesses mudar uma coisa no imediato em termos de políticas ambientais, o que seria? Qualquer coisa. Podia ser assim mega, 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 mega ambiciosa. Sim, claro. O que quiseres. Ok, Aqui tudo é possível. ok. Sim, ok. Então eu sei que as grandes, maiores companhias poluidoras, elas estão agrupadas em, vamos dizer, uma dúzia de grandes, grandes empresas. Eu gostava que os lucros que elas têm estes anos todos, e que vão agora dividir no final deste próximo ano, fossem de facto investidos. Portanto, com essa geração que é, tu chegas tipo até multimilionário, portanto, chegas até 999 milhões e tudo que vai para seguir aí tipo, é para financiar a transição climática, é para financiar a requalificação dos trabalhadores, é para financiar a educação e saúde de crianças em países no sul global. Portanto, não podia haver mais bilionários e todo esse dinheiro, ele era investido para de facto fazer a transição justa, porque a transição justa climática também é feminista, também é antirracista, também é antifascista, anticapacitista e, portanto, eu faria isso. Portanto, proibia bilionários. Eu vi um meme que é do género:
não tem mal, ganham uma estátua, ganham o capitalismo e a partir daí qualquer cêntimo é reinvestido e eu acho que se pudesse meter esse teto e essas pessoas não iam passar fome, não iam. Portanto, essas pessoas iam continuar a viver muito, muito, muito bem e podíamos, se calhar, acabar com todos os problemas estruturais que existem bem, desde sempre, ou desde quase sempre. Que lições é que tiraste da tua experiência até agora que gostarias de partilhar com outras pessoas que também lutam por justiça social e ambiental? Então, metade das pessoas não se vão rever, mas a outra metade vai agradecer muito, que é tens de cuidar de ti primeiro para depois poderes cuidar dos outros e do planeta. Uhum. É que, portanto, eu sempre fui uma pessoa que eu às vezes estava tão envolvida em tanta coisa que eu dormia 1 hora e meia ou 3 horas por dia e às vezes fazia 50 horas de até ficar a sangrar o nariz e era mesmo porque eu sentia que tinha de estar em todo lado a fazer tudo e que se eu falhasse tudo ia acabar e a única pessoa que eu estava a falhar era comigo própria. E isso de facto levou-me a alguns burnouts, a algumas alturas, em fases não muito possíveis da minha vida. Portanto, não é egoísta dizer que este fim de semana não há reuniões, não é egoísta tirares um tempo para ti, para a tua família, para os teus, não é egoísta dormir ou fazer exercício físico. É ok cuidar dos outros e do planeta, mas primeiro cuida de ti. Exatamente. Isso leva-me à mensagem que eu recebi do João. O João é o teu namorado, certo? Certo? Exatamente. Porque muitas vezes nós, na nossa vontade de mudar o mundo, também deixamos um bocadinho de lado aquelas pessoas que quem mais gostamos e a maior parte das pessoas também compreendem porque estamos a fazer algo pelo mundo, por isso é sempre compreensível. E ele diz que conheço há mais de 10 anos e namoro com ela há quase um. É uma pessoa muito convicta da sua ideologia e surpreendentemente inteligente para a média. Posso garantir que a conversa vai ser fluida e didática para quem o quiser. Precisamos de jovens com vontade de entender, integrar e interagir com o nosso mundo político em todos os níveis. A Morana é uma delas garantidamente. Abdica de muito tempo com quem gosta em prol de um futuro para todos, o que me leva a crer que é algo sem precedente. Fofinho. Estou lá fora, já lá vou dar um oi. Uma coisa que eu agora gosto de estar é presente onde estou, portanto, não estou mais aqui a pensar que tenho que estar noutra reunião, nem estou noutra reunião a pensar que afinal queria estar a tomar um copo, e então tenho de aprender a priorizar, às vezes dizer que não há algumas coisas para poder dizer que sim a mim própria às vezes, mas olha, muito, muito interessante, não esperava que eu fosse isso. Ainda bem, eu gosto de surpreender as pessoas, então foi sempre algo que eu gosto de ver e a tua reação foi engraçada também. Nós estamos já a terminar. Havia muitas mais coisas para tocar e para falar. Tinha muitas mais perguntas. Sinceramente, tinha aqui uma lista enorme de perguntas. Tenho que começar a fazer menos na minha preparação. Há uma pergunta que eu faço a toda a gente que vou fazer claro em todos os episódios, que é o que é que faz falta, amor? Bem, faz falta de facto as pessoas terem poder de decisão nos seus espaços, nos espaços públicos, nas escolas, nos seus locais de trabalho. Uh, Faz falta de facto uma democracia para as pessoas e não só para uns poucos. Perfeito. Deixa-me só dizer algo que tu disseste na pré-entrevista que eu te enviei e que eu achei muito bonito de se dizer. Tu disseste que a tua avó era o teu livro de história. Ah, Achei muito interessante essa descrição da tua avó. de facto, foi a minha porta para o mundo do passado, até eu ter capacidade de ir ler e explorar para mim, não é? Portanto, a ideia que eu tinha do mundo que me rodeava era das histórias que eu ouvi, como é ela que me contava as histórias. Apesar de não ter vivido nesse passado, tenho muito presente algumas coisas boas e algumas coisas não tão boas dessa época, em particular para as mulheres, não é? Terminamos aqui a nossa conversa. Não sei se me faltou algo que seja importante que tu queiras dizer, queiras referir. De uma forma muito genérica, acho que a parte importante das pessoas perceberem é que há vários espaços que elas podem ocupar, não é? Dos escuteiros ao Conselho Nacional de Juventude, à Greve Climática Estudantil, à Rede 8 de Março, à Ecopsi, movimentos que defendem direitos país fora, sindicatos, etc. Às vezes o vizinho do lado começar um clube de leitura e fazer voluntariado. Há muitas pessoas que podem começar e acho que fomos tocando nos pontos importantes. Obrigada, Luís, pela conversa. Foi de facto muito interessante. Mais tempo houvesse, porque de facto faz falta muita coisa. Exatamente. Espero convidar-te outra vez para a segunda série ou a terceira, vamos ver. Foi um prazer ter-te aqui e a todos que estão desse lado. Obrigado por estarem connosco mais uma vez. Antes de irem, deixo-vos com alguns pedidos importantes.
Sigam-nos nas redes sociais para acompanharem todas as novidades e conteúdos exclusivos. Estamos no TikTok, Instagram e Substack. Não se esqueçam que lançamos episódios novos às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, às 7 horas em Lisboa e Luanda, às 8 em Maputo e às 3 em Brasília. Estamos numa fase crucial deste projeto, por isso partilhem o episódio com o maior número de pessoas que conseguirem. O crescimento desta comunidade depende de ti e é mesmo importante levar estas histórias a mais gente. E claro, para os nossos fãs que nos acompanham sempre, fiquem atentos, não vão querer perder este episódio. Até à próxima e vamos juntos continuar a transformar o mundo. Obrigado, Morana, por teres estado aqui connosco. Obrigada, eu.